Saudações a todos. Espero que encontrem de boa saúde. O tema de hoje vamos falar de quem deve educar os filhos, tanto de gênero feminino como masculino, mas quem deve educar. Muitas das vezes em nossas sociedades encontramos que há uma desavença nisto porque os papéis de educação são contrários. Há quem diz que os filhos devem ser educados, nesse caso os homens devem ser educados pelo pai. Há quem diz que as filhas devem ser educadas pela mãe. Há quem diz que tanto masculino como feminino, ambos devem ser educados pela mãe. Então, qual é o papel do casal? Qual é o papel dos dois na educação dos seus filhos? Então, estamos aqui mesmo para falar sobre esses aspectos. É necessário, antes da educação, que o casal esteja educado. Educada em que âmbito, em que termos? Educada naquilo que é a sincronização do casal. O casal deve ser muito sincrônico, devem estar sincronizados em termos de conhecimento, se conhecerem. E reinar muito diálogo. Isto para que não facilite a fuga, não facilite aquilo que é a brecha para os filhos. De forma resumida, os dois, ambos, têm um papel preponderante naquilo que é a educação do casal, dos filhos. Esta educação não é só no âmbito verbal, faça isso, tem que fazer aquilo, mas é uma educação naquilo que é o exemplo de vida. A educação consiste primeiro no exemplo de vida. Os pais, quer dizer, se são presentes na vida dos filhos, os pais, se têm uma vida, uma rotina, final de semana ou no meio de semana, se conversam com os filhos, se saem com os filhos. Então, o exemplo de vida, aquilo que tem feito no dia a dia, isto também é uma educação. Se o casal tem vícios, porque o ser humano acata mais aquilo que vê do que aquilo que ouve, que escuta. Então o casal tem que ser muito sincronizados em termos de abster-se daquilo que são pequenos vícios de discussões. Mas fora daquilo que se observa, que tem cerca de 90% de alguns estudos como parte de educação, é necessário que o casal converse mais, que o casal ambos tenham partes equitativas na educação da criança. Isto quer dizer o quê? Ninguém deve dar brecha. Por exemplo, eu proíbo, a mãe aceita, eu proíbo. Não. O que tem que acontecer é que os dois devem conversar para que estabeleçam ordem. Se proíbe-se os dois. Se nega-se para os dois. Os filhos não devem ter um favoritismo, que é, não, minha mãe é boa, não, meu pai é bom, ou minha mãe é chata. Não tem que ter um favoritismo, mas deve olhar os dois de igual forma. Porque a criança é como uma planta e tem que ser aplanada, tem que ser endireitada da forma certa. Senão vai procurar um refúgio onde não deve ser. Mas também existe o outro aspecto, que é falar bonito, mas viver de forma contrária. Eu posso dizer que não tem que fumar, não tem que beber, mas nós vendemos álcool em casa. Nós vendemos cigarros em casa. Ou mesmo consumimos, mandamos essas tais crianças para comprar essas tais substâncias. Eu, como
homem de família, como chefe de família, sou o primeiro a chegar tarde, madrugadas, e não tenho como velar isso. Então, se nós queremos cobrar a disciplina, devemos ser disciplinados. Se nós queremos cobrar alguma coisa ou ensinar estas coisas, antes devemos ser exemplo dessas coisas que queremos transmitir. Não existe uma transmissão apenas verbal, mas a transmissão é feita de duas formas, que é verbal e exemplificada, que é a prática. Então, de forma resumida, quem deve educar os filhos, tanto homem como mulher, são ambos, são o casal. E não devem dar fuga. Fuga é chamar uma tia, um tio, para resolver aquilo que são os vossos próprios problemas dentro de casa. Primeiro, resolvam os vossos problemas dentro de casa e, se possível, poder chamar um psicólogo, um terapeuta, porque está numa outra dimensão que, se calhar, avalia-se uma dimensão patológica, uma dimensão que buscam reforço, mas não uma lavagem das mãos. Buscam apenas um reforço para um profissional, mas continuam fazendo aquilo que é o vosso papel, que é ser pais, ser cuidadores, ser estes progenitores. Saudações, fiquem bem e até mais.